Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nesse vídeo a gente vai fazer exercícios sobre a parte inicial de geometria analítica, ou seja, distância entre pontos, ponto médio, baricentro e condição de alinhamento entre três pontos. Ou seja, vai ser bem inicial, vai ser mais para a gente testar e acostumar com essas ideias, para nos próximos vídeos a gente aprimorar cada vez mais esse conhecimento ligado à geometria analítica. Então vamos começar. Um ponto P de coordenada x igual a A e coordenada y igual a 2 é equidistante dos pontos A, 3 e 1, ou seja, x igual a 3 e y igual a 1, e ponto B de x igual a 2 e y igual a 4. Calcule a abscissa do ponto P, ou seja, ele quer saber o valor desse A, que é o valor do nosso x no ponto P. E qual a informação que vai basear a gente a começar a resolver esse exercício? A palavra equidistante. O que significa uma coisa ser equidistante à outra? Nesse caso, equidistante significa mesma distância. Ou seja, a distância entre o ponto P e o ponto A vai ser igual ao ponto P ao ponto B, certo? Ou seja, distância entre o ponto P e o ponto A deve ser igual à distância do ponto P ao ponto B. Ou seja, dPA é igual a dPB, ou seja, distância do ponto P ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto B. Ou seja, eu vou ter que relacionar, igualar a distância, o cálculo da distância do ponto A ao ponto do ponto P ao ponto A, a distância do ponto P ao ponto B. Ou seja, substituindo os valores que a gente tem, vai ficar raiz de 3 menos A ao quadrado mais 1 menos 2 ao quadrado, igual a raiz de 2 menos A ao quadrado mais 4 menos 2 ao quadrado. Fazendo essas contas, todo passo a passo descrito aqui, a gente tem que o A vai ser igual a 1. Ou seja, para que A esteja a mesma distância de P e B esteja a mesma distância de P, calma que eu me confundi um pouco. Para que o ponto P seja equidistante tanto de A quanto de B, é necessário que essa coordenada x do ponto P seja igual a A seja igual a A, que seja igual a 1, certo? Então, o primeiro exercício é mais para a gente relacionar quando uma coisa é equidistante à outra e, consequentemente, saber calcular a distância entre dois pontos, certo? Segundo exercício. Demonstre que o triângulo com vértices A, menos 2 e 4, B, 5 e 1 e C, menos 6 e 5 é isósceles. Ou seja, a gente quer provar, demonstrar que esse triângulo é isósceles. Qual a característica principal de um triângulo isósceles? Que ele tem dois lados iguais, ou seja, a distância entre esses dois, entre quaisquer dois vértices, tem que ser igual, ou seja, AC deve ser igual a BC, BC deve ser igual a BA, ou ainda BA igual a AC, certo? Então o que eu vou precisar fazer? A distância entre A e B, eu vou ter que calcular, na verdade, os três lados desse triângulo, e caso dois lados sejam iguais, consequentemente eu provo que esse triângulo é isósceles. Então, fazendo essa distância, a gente chega, fazendo todos os cálculos, tomando todos os cuidados, a gente chega que a distância do ponto A até o ponto B, ou seja, o segmento AB, vai ser igual a 3 raiz de 2. A distância do ponto A ao ponto C, ou seja, o segmento AC, vai ser, desculpa que eu não alterei o final, mas o segundo é a distância de AC igual a raiz de 17. E por último, a distância entre B e C, ou seja, o segmento BC, também é igual a raiz de 17. Ou seja, a distância AC é igual à distância BC. Consequentemente, o segmento AC é igual ao segmento BC. Consequentemente, o triângulo prova-se isósceles, ou seja, tem dois lados iguais.
Então esse exercício foi mais para a gente relembrar inicialmente a característica de triângulos isósceles e, principalmente, a gente calcular a distância entre quaisquer dois pontos, certo? Caso esse exercício pedisse para a gente que o triângulo fosse um triângulo equilátero, o que eu teria que ter feito? A distância dos três lados deveria ter sido igual. Caso pedisse que fosse escaleno, em que nenhum dos lados são iguais, eu teria que provar que nenhum desses lados são iguais, certo? Terceiro exercício. Se A de coordenadas y de x igual a 1, y igual a 3, e o ponto B de coordenadas x igual a 3 e y igual a 5 são extremos de um triângulo, de um diâmetro, de uma circunferência. Encontre as coordenadas do centro da circunferência e seu raio. Ou seja, no desenho a gente tem uma circunferência em que A e B marca o diâmetro. O que é o diâmetro de uma circunferência? É o nosso segmento que liga dois pontos que estão nessa circunferência e que esse segmento passe pelo centro, demarcado pelo ponto C. Ou seja, a gente precisa inicialmente calcular o valor desse ponto C, que se o segmento AB é o diâmetro, consequentemente passa pelo centro. E esse centro, ele divide esse diâmetro em dois segmentos iguais, que são os nossos raios, que é o nosso raio. Então, o nosso ponto C é o ponto médio desse segmento, desse diâmetro, certo? Então, já que eu sei que o centro de uma circunferência é o ponto médio desse diâmetro, eu calculo esse C como o ponto médio do segmento AP, que é o diâmetro dessa circunferência. Então esse é o nosso primeiro passo. Como a gente calcula o coordenada x ou a coordenada y no ponto médio? Soma as coordenadas x do pontos externos, ou seja, xa mais xb, e divido por 2. Então o xc, ou seja, o x do centro vai ser o quê? xa mais xb dividido por 2. Ou seja, 1 mais 3 dividido por 2, 4 sobre 2 é 2. Ou seja, a coordenada x do nosso centro é igual a 2. Vamos calcular a coordenada y. Lembra que é um par ordenado, ou seja, tem que ter uma relação entre um x e um y, certo? Então vamos calcular o y. O yc vai ser igual a ya mais yb dividido por 2. Ou seja, 3 mais 5 dividido por 2, 8 sobre 2 é igual a 4. Ou seja, o nosso centro C tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 4. Ok, calculei o ponto central, o nosso centro da circunferência. Agora eu posso calcular o raio. Como eu vou calcular o raio, Bruno? Bem simples. O raio vai ser por distância entre dois pontos. Quais pontos? Essa é a pergunta. O raio, ele liga o centro, o ponto central, que é o nosso ponto C, a um ponto qualquer da nossa circunferência. Ou seja, esse ponto qualquer pode ser tanto o ponto A quanto o ponto B. Ou seja, caso você prefira fazer a distância entre o ponto A e o ponto C, certo, achou o raio. Mas caso você prefira fazer a distância entre o ponto C e o ponto B, também está certo, porque também vai ser o raio. Nesse caso, eu preferi calcular a distância entre o ponto A e o ponto C. Então, o raio vai ser igual à distância entre o ponto C e o ponto A. Ou seja, o raio vai ser igual à raiz de 2, fazendo a conta. Então, esse exercício era para lembrar as características de uma circunferência, centro, raio, pontos presentes nessa circunferência, e além de utilizar para resolver esse exercício o fundamento do ponto médio, que nesse caso era representado pelo nosso centro, e que sem esse ponto médio a gente não conseguiria ter calculado a nossa distância, o nosso raio, certo? Então, só para lembrar, o ponto médio é o ponto que divide um segmento em dois segmentos iguais,
E para calcular ele, eu somo a coordenada x dos extremos e divido por 2. E para a coordenada y, eu pego a coordenada y dos extremos, somo e divido por 2. Certo? Então vamos para o próximo exercício. Uma das extremidades de um segmento é o ponto A, de coordenada x igual a 7, coordenada y igual a 13. E a outra é o ponto B, de coordenada x e coordenada y. Se m de coordenada menos 3, de x igual a menos 3 e y igual a 24, é o ponto médio. Determine as coordenadas da extremidade B do segmento. Ou seja, o que a gente dá para entender desse enunciado? Que a gente tem um segmento AB, em que o A é um extremo e que o B é outro extremo. E a gente tem um ponto M no meio, que é o nosso ponto médio, certo? E a gente tem a coordenada dele, do M e do A. Então a gente quer calcular o valor do ponto B, certo? Como a gente vai calcular esse valor do ponto B? A partir do ponto médio, certo? Então o que vai acontecer? Xm é igual a menos 3, certo? A coordenada x do ponto médio, m, é igual a menos 3. Então menos 3 vai ser igual à soma das coordenadas x do ponto A e B dividido por 2. Ou seja, menos 3 vai ser igual a 7 mais x sobre 2. Fazendo-se a conta, a gente tem que a coordenada x do nosso ponto B é igual a menos 13. E a gente vai fazer a mesma coisa para o y dessa coordenada B. Nesse caso, a gente sabe que a coordenada y no ponto médio é igual a 24. Ou seja, a soma da coordenada y no ponto A mais a coordenada y no ponto B dividido por 2 é igual a 24. Ou seja, 24 é igual a 13 mais y, dividido por 2. Fazendo-se a conta, a gente chega que y é igual a 35. Ou seja, a coordenada do nosso ponto extremo P do segmento AB, com M como ponto médio, é que ele tem coordenadas igual a menos 13, x igual a menos 13 e y igual a 35. Esse exercício era para usar o ponto médio de uma forma diferente. Porque em muitos exercícios a gente só pede, calcula o ponto médio. E você pensa diretamente na fórmula. É isso. No entanto, aqui você tem que parar para pensar o que eu tenho e aonde eu quero chegar. E como eu vou chegar até onde eu quero chegar. Bem simples. Eu tenho esses dois e eu posso usar essa ferramenta. Nesse caso, qual era a ferramenta? O ponto médio. Então, na matemática, é muito assim. Deu o exercício, o que ele te deu? Aonde você quer chegar? Como você vai chegar até aquilo partindo disso? Usando ferramentas que te auxiliem nesse exercício, certo? Principalmente na geometria, que tem vários elementos em cada momento. Então você tem que saber quando usar, em que situações usar. E como a gente faz isso? Através do exercício. Então vamos para o próximo. Determine as coordenadas do baricentro de um triângulo de vértices A, x igual a 1, y igual a 1, B, x igual a menos 2, y igual a 3, e C, x igual a menos 4, y igual a menos 2. Então aqui tem a representação do nosso triângulo de ponto A, B e C, marcado no nosso referencial, sistema cartesiano, e o ponto G lá marcadinho. Então eu quero calcular a coordenada x e a coordenada y do nosso baricentro. Só recordando que o baricentro é o encontro das medianas de um triângulo. Lembrando que mediana é o segmento que parte de um vértice até o ponto médio do outro. Em termos de geometria analítica, a gente calcula a coordenada x desse baricentro a partir da soma da coordenada x de cada um dos vértices dividido por 3. Ou seja, como eu sei os valores, na verdade, das coordenadas x de cada um dos vértices, o x do baricentro vai ficar igual a 1 mais menos 2 mais menos 4 dividido por 3. Ou seja, a coordenada x do nosso baricentro, xg, é igual a menos 5 sobre 3. E eu faço a mesma coisa para a coordenada y. A coordenada y do baricentro vai ser o quê? A soma das coordenadas y dos nossos vértices A, B e C dividido por 3. Ou seja, yg igual a ya mais yb mais yc. E dividido por 3. Ou seja, o yg vai ser igual a 1 mais 3 mais menos 2. Dividido por 3. Ou seja, a coordenada y do nosso baricentro vai ser igual a 2 sobre 3. Logo, as coordenadas do nosso baricentro são
x igual a menos 5 sobre 3 e y igual a 2 terços. Certo? Próximo exercício. Verifique se os pontos A de x igual a menos 3 e y igual a 5, B de x igual a 1, y igual a 1, e ponto C de x igual a 3, y igual a menos 1 estão alinhados. No vídeo teórico a gente viu que a partir do determinante dá pra gente ver se esses três pontos estão alinhados, certo? Então eu tenho o seguinte formato e eu vou calcular. Como eu faço meu determinante? Eu coloco a nossa determinante inicial, então na primeira coluna eu coloco o x de cada um desses pontos, cada um desses três pontos, na segunda coluna o y de cada um desses pontos e na última coluna 1. E eu repito as duas primeiras colunas no final para a gente fazer a nossa multiplicação, certo? Multiplicação da esquerda para a direita, soma-se no final. Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, soma-se. Da direita para a esquerda, subtrai. Então, o que está em vermelho você soma no final, no que está em azul você subtrai no final. Então, menos 3 vezes 1 vezes 1. Primeira linha, primeira multiplicação na diagonal, menos 3 vezes 1 vezes 1, menos 3. 5 vezes 1 vezes 3, 15. 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. Ok, fizemos os positivos. Negativos. 5 vezes 1 vezes 1, menos 5, porque muda o sinal. Menos 3 vezes 1 vezes menos 1 é 3, mas muda o sinal, fica menos 3. E no final, 1 vezes 1 vezes 3 é menos 3. Então, fica menos 3 lá no final. Isso no final tem que ser igual a 0. Caso zere, significa que esses três pontos estão alinhados. Caso não zere, significa que esses três pontos não estão alinhados. Então, colocando os valores que a gente acabou de fazer a conta, fica menos 3 mais 15 mais menos 1, menos 3, menos 5, menos 3. Isso dá 15 menos 15, que é igual a 0. Como o valor final da determinante foi igual a 0, isso significa que os pontos A, B e C estão alinhados, certo? Então, último exercício. Determine o valor de x de modo que os pontos A, B e C sejam os vértices de um mesmo triângulo. O ponto A tem coordenada x igual a menos 3 e coordenada y igual a 1. O B tem coordenada x igual a x, coordenada y igual a 2. E C tem coordenada x igual a menos 3 e y igual a menos 1. Ou seja, eu tenho que achar um valor dessa coordenada x do ponto B de tal forma que forma um triângulo. Ou seja, para formar um triângulo, basicamente, esses três pontos não podem estar alinhados, porque quando eles estão alinhados, eles formam uma reta e não um triângulo. Ou seja, já que eles não podem formar uma reta, eles não podem estar alinhados. Então a nossa determinante desses três pontos não pode ser igual a 0. Então a gente vai fazer a determinante e fica nesse formato. Fazendo-se a multiplicação da esquerda para a direita, soma-se no final. Da direita para a esquerda, tem um pouco de dificuldade com direção. Da direita para a esquerda, subtrai-se no final dessa multiplicação. E o mais importante é que isso tem que ser diferente de 0 para que esses três pontos não estejam alinhados. Então, fazendo-se as contas, a gente tem que menos 6, menos 3, menos x, mais 6, menos x, menos 3, deve ser diferente de 0. Ou seja, menos x deve ser diferente de 3 mais 3. Ou seja, 2x deve ser diferente de menos 6, consequentemente, x tem que ser diferente de menos 3. Ou seja, para que esses três pontos não estejam alinhados e assim, consequentemente, formarem um triângulo, é necessário que a coordenada x do ponto B seja diferente de menos 3. Ou seja, pode ser qualquer valor real
menos 3. Certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.